Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar como foi a minha experiência de usar o primeiro Xiaomi da minha vida. Eu sempre ouvi muitos comentários super bons, quem é fã da Xiaomi gosta bastante. Na primeira passagem da Xiaomi no Brasil, alguns anos atrás, eu cheguei a testar pelo menos acho que um ou dois aparelhos, mas eles eram bem mais simples, eram bem de entrada na época, então eu tive uma experiência ok, não tive aquela experiência que marcou, né, que puxa, o aparelho é bom pra caramba. Dessa vez, com este aparelho aqui, que é o Redmi Note 10, o Pro, né, eu gostei do aparelho, achei bem interessante e queria compartilhar como eu me senti usando, como foi a experiência, o que eu gostei, os pontos positivos, os pontos negativos, para vocês entenderem um pouquinho mais, né, dessa história e até de repente abrir um novo caminho, né, que para mim hoje abriu mais uma possibilidade. Eu não preciso ficar, quando penso em Android, preso somente na Samsung. Hoje eu consigo olhar com um pouco ali um carinho especial para o Motorola. Já de algum tempo a câmera vem melhorando, o aparelho vem com desempenho bem legal, o G100, o Moto G100 veio super legal. Esse aparelho aqui da Xiaomi também eu achei que veio super interessante, então é bom você ter concorrência, é bom você ter outras opções. Dependente, obviamente, você tem aquela questão de carregamento por indução, nem todos têm, quando você está falando de uma faixa mais de intermediário, você não vai ter todo o aparelho à prova d'água, alguns são à prova de respingos, outros nem isso, mas é aquela história, você tira algumas coisinhas, não vai ter uma tela OLED, vai ter uma IPS de repente, sei lá, um LCD, então você vai ter algumas coisas diferentes, um pouquinho mais baratas ali, mas que nada no final das contas compromete o uso normal do aparelho. Então eu queria comentar um pouquinho mais no detalhe o que eu achei dessa experiência com o aparelho da Xiaomi. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então testando esse aparelho, primeira coisa que eu posso dizer, eu gostei bastante do acabamento dele, eu achei ele muito bonito, tá? Ele tem ali um design muito legal, muito bem feito, esse conjunto aqui de câmeras está muito legal também, tá? Não, nenhuma reclamação, essa parte traseira aqui realmente é bem bonita, tá bem caprichado, o aparelho é bem fininho, tá? Tem um acabamento excelente. Tem aqui como usar um fone de ouvido, isso é muito legal, tá? Aqui você tem USB tipo C, você tem ali um conjunto bem interessante mesmo. O desbloqueio é pela digital aqui no botão na lateral e funciona bem, de uma forma bem rápida, tá? Então não tenho nenhuma reclamação quanto a isso. A câmera frontal está num lugar que também não me incomoda, eu acho que está super bem posicionada. E assim, o aparelho tem assim, uma pegada bem premium, sabe? Uma pegada de aparelho mais top. Tá? Nós temos uma tela AMOLED de 120 Hz, isso é legal, né? Nem todo aparelho nessa faixa nessa faixa de preço e nessa categoria tem uma tela AMOLED, então ponto para eles, né? Para Xiaomi, realmente bem legal. Tem o Snapdragon da Qualcomm 732G, tem um carregador, isso eu achei fantástico, um carregador de 33 watts, super rápido e uma bateria de 5.020 mAh, que é bem interessante. Falando um pouco de câmera, também temos aqui uma câmera de 108 megapixels quad câmera e a telemacro, a lente telemacro, como eles chamam aqui. Falando um pouquinho aí de especificações técnicas, ali passando no que interessa, tá, gente? Vou dar uma passada rápida. Esse aparelho não é um aparelho 5G, mas nesse momento eu acho que não é importante ainda, tá? Não é para todo mundo. O 5G não é aquele 5G de verdade, né, do leilão, mas é um mais rápido do que a 4G atual, mas também não é aquela maravilha, nem todo mundo vai tirar proveito, então dá para esperar tranquilo. Aqui nós temos 6 de RAM e 128 de armazenamento, tá? Isso é bem interessante também, dá para usar tranquilo e ainda dá para colocar um micro SD para poder complementar essa memória, tá? A tela me parece bem brilhante, bem legal, é um display de 6,67 polegadas Full HD, né? 1080 por 2400 pixels. Como eu disse, é AMOLED e é uma tela de 120, tá? Então, assim, é uma tela que entrega ali
uma velocidade bem interessante, sabe? Você consegue navegar de uma forma bem ágil nele, você consegue jogar, você consegue brincar tranquilamente, ó, sem nenhum grande problema. Então realmente é um display que entrega uma velocidade muito boa. Temos aqui nessa tela Gorilla Glass 5, que nem sempre é comum, né? Nas câmeras nós temos 108 megapixels, como eu comentei há pouco, um outro sensor de 8, mais um de 5 e mais um de 2, tá? Então tem uma boa variedade aí de sensores para tirar muita foto diferente. A estabilização é digital, ângulo máximo de 118 graus. Nós temos uma câmera frontal com 16 megapixels aqui na parte da frente. Seguindo aqui em frente, nós podemos gravar vídeos em 4K com 30 frames por segundo com slow motion de 960 fps, que é bastante, né? Fora isso, vamos ver o que é mais interessante, tem o Wi-Fi até o padrão AC, não temos o AX, e para finalizar, os 5020 de bateria, tá? Então, o que eu senti usando esse aparelho? Primeiro, é um Android diferente, né? Então aqui, puxando aqui a telinha, você puxa um campo de busca. É diferente a forma, né? O Android que é entregue pela Xiaomi. Mas aquela história, você se acostuma muito rapidamente. Olha, joguei os jogos ali que eu quis testar, funcionaram tranquilos, só não consegui colocar grid autosport, o resto tudo rodou liso, né? A tela de 120 ajuda bastante nessa sensação de fluidez do aparelho, então realmente é bem liso, né? O funcionamento é bem liso, bem ágil. Então joguei o que quis, gostei também dos resultados de benchmark, achei que eles foram bem interessantes. Vamos pegar aqui para mostrar para vocês o histórico aqui. Eu fiz um teste, achei bem honesto, para a faixa que ele se encontra, achei que está perfeito. Com relação às câmeras, eu tirei bastante foto ali e assim, não tive nenhuma foto ali que me deixou, vamos dizer, chateado, puxa, não tive um desempenho ruim. Então assim, tive um bom desempenho com baixa luz. Olha, essas fotos são noturnas, então com uma qualidade impecável, olha, super bacana, super legal mesmo, ó. Então assim, todas as fotos que eu tirei ficaram, na minha opinião, ficaram excelentes, tá? Sem nenhum problema, não vi nenhuma grande diferença. Obviamente, aqui fica até um pouco mais claro, né? Questão do zoom, obviamente, não tem uma lente com zoom aqui ótico, então não entrega aquele zoom, beleza. Mas mesmo assim, ó, esse prédio estava longe, ó. É esse aqui. E olha só a distância. Até que deu para brincar, né? Deu para brincar, ficou legal, tá? Então assim, no geral as fotos foram bem interessantes, ó, dá uma passada bem rápida, ficaram bem bonitas, não tive nenhuma reclamação. Aqui num ambiente mais escuro também, num modo mais macro, aqui mais de perto, tudo bem. Aqui eu tentei fazer uma longa exposição segurando na mão, me dei mal, né? Então não funciona nessa única vez. Aqui eu consegui fazer aquele rastro de luz, olha, achei bem legal esse recurso, tá? Então ficou bem feitinho pra caramba, olha só, o rastro dos carros na avenida. Então assim, deu para fazer umas brincadeiras bem interessantes. No geral, olha, apesar do mesmo ângulo quase sempre, né, que a janela de casa, ficou super bem. Aqui eu achei que o desfoque ficou super honesto, ó, ficou bem interessante, ó, sem nenhuma reclamação. Olha aqui, mesmo o desfoque com um pouco mais de proximidade, ficou bem feitinho. Então assim, de uma forma geral, gostei bastante dos resultados. Achei que em várias situações de luminosidade diferentes, o celular se dá muito bem, ó, mesmo ali mais de pertinho, tem um desfoque legal aqui no vaso. Então assim, foi bem interessante utilizar esse aparelho. E é aquela história, o que eu posso dizer que eu senti falta? Olha, gente, usando serviços do Google, que eu uso praticamente para tudo, para sincronizar meus arquivos, minhas fotos. Então assim, no final
Eu acho que, obviamente, né, eu teria que colocar o software do relógio da Samsung nele e eu não sei quais seriam exatamente as limitações desse software no aparelho da Xiaomi, que sempre tem alguma perda, né? Mas tirando isso, eu não vi nenhum problema, não senti nenhuma limitação. Achei que o aparelho fica numa temperatura boa mesmo quando muito exigido, ele não fica tão quente. Ele pode ser carregado numa velocidade incrível de 0 a 100%, tá? Ele carrega muito rápido por conta desse carregador de 33 watts. Então assim, no final das contas, a experiência foi muito boa, o aparelho é muito bonito, eu tenho certeza de que assim, eu poderia comprar um aparelho da Xiaomi sem nenhum problema hoje, sem nenhum problema, porque eu acho que é um Android honesto, um Android com custo-benefício bem interessante, mesmo quando comprado no Brasil, não é um aparelho tão absurdo, ainda mais quando nós comparamos aí com o preço de um top de linha hoje, e ele te entrega o que você precisa. Tem uma qualidade legal, tem um desempenho bem honesto ali, não travou em nada que eu precisei usar, nada, nenhum jogo. Para não dizer que ele está perfeito, ele não instalou o Grid Autosport, tá? A única coisa, o único ponto. O resto, todos esses os jogos de teste aqui habituais, ele carregou, jogou no máximo tranquilo, sem nenhum problema. E assim, fiquei muito feliz com o aparelho. Gostei das câmeras, eu achei que entrega uma qualidade bem interessante. Senti falta do zoom porque eu fiquei mal acostumado com o S21 Ultra, mas eu tenho que parar com essa história porque só o S21 Ultra ou o S20 Ultra tem tudo isso de zoom, né? Para falar da Samsung, que está mais fácil de comprar, né? Tirando um ou outro modelo importado. O resto não tem, né? Não é uma coisa tão comum. Então, excluindo esse ponto do zoom, eu me senti super bem com a câmera para fazer os mais variados aí trabalhos sem nenhum grande problema. No máximo, se eu poderia falar alguma coisa com relação à câmera, talvez a parte de gravação de vídeo eu gostaria de um pouquinho mais de resolução, talvez, gente, eu acho que no máximo seria isso, tá? Mas assim, configurações são super tranquilas, super fácil, o sisteminha aqui da Xiaomi dá para acostumar muito rapidamente, tá? Então tem estabilizador de vídeo, tem como colocar filtros, então é bem rico aqui, né, de possibilidades. Gostaria de ver ele gravando 30K, 30K não, pelo amor de Deus, 4K 60, seria interessante, mas vou ser sincero, nem eu uso, nem para o canal estou usando, eu estou usando 4K 30, que 4K 60 fica muito grande, muito pesado o arquivo, muito difícil para manusear e para armazenar. Então assim, no final das contas, eu acho que ele entrega o que sei lá, 99% da população precisa. Ele entrega a um preço justo, um equipamento ok, honesto, com boas câmeras, mesmo para baixa luz, com recursos bem interessantes, bem rápido o aparelho, com um bom processador, com o Snapdragon, com um carregador na caixa super rápido. Então assim, eu achei que o conjunto é muito bom, o custo-benefício é bem interessante e fiquei bem surpreso. Hoje eu acho que eu posso recomendar tranquilamente a compra de um Xiaomi, com a experiência desse aparelho pelo menos, porque é um aparelho que me agradou bastante, eu achei bem honesto, bem interessante e não tenho nada assim de muito contra falar. Eu acho que ele está bem legal mesmo e pode agradar a maior parte das pessoas tranquilamente. Bom, pessoal, então é isso. E a parte mais legal dessa história, como eu já disse nesse vídeo, é ganhar mais uma opção, tá? Eu não vou ficar tão focado na parte das atualizações, que eu ainda sei muito pouco sobre as atualizações da Xiaomi. Eu vi alguns comentários que ele receberia apenas uma atualização de Android, mas eu ainda preciso pesquisar um pouquinho mais para ter certeza, tá? Mas de qualquer forma, se tiver uma atualização de Android, é um aparelho que você usa tranquilo por 2 anos, né? Então, aquela história, dependendo do preço que você encontrar, né, vale muito a pena. Ele é um intermediário super completo, com excelente câmera, com uma tela bem interessante também, uma tela OLED bem legal. Então, é aquela história, no custo-benefício, o que eu sempre falo, se for comprar um top de linha, o que vai acontecer? Ele vai ser atualizado por 3 anos, se for um Android top da Samsung, ou por até 5 ou 6 anos se for o iPhone.
mas por quanto, né? Você vai pagar quanto por isso? Então você tem que colocar também isso na conta. Se você tiver o dinheiro e tiver a vontade de gostar destas marcas, desses aparelhos, eu acho que tem que comprar mesmo. Se não for te atrapalhar, tirar o dinheiro de outra coisa importante para tua família, acho que tem que comprar. Ou para o teu futuro estudo, sei lá, né? Eu acho que pode comprar. Se não for o caso, eu acho assim que você tem que colocar esse custo-benefício e pensar, gente, vai ter uma atualização de Android, então você poderia seguir aí por 2 anos com ele joinha, atualizado, bonitinho. E depois ele ainda vai estar funcionando quando chegar a versão nova do sistema, a próxima, seguinte, né, da atualização, né, ele está na 11, recebe a 12, depois quando receber a 13 que você vai pensar em trocar. Então, de repente, vale a pena. É um custo-benefício interessante você fazer esse tipo de conta e pagar menos e ficar, de repente, até um pouco menos com o aparelho, mas você consegue girar e sempre estar com o aparelho mais novinho na mão e com o que há de melhor de tecnologia. Outra coisa que vale a pena lembrar, os aparelhos, principalmente nessa faixa de intermediário, eles estão avançando muito, evoluindo muito. Então, hoje você tira fotos com um aparelho como esse, intermediário, que, sei lá, 2 anos atrás você tirava com top de linha, ou até menos. Então, coloca tudo isso na conta, de repente vale a pena você ficar nessa faixa e aquela história, né? Eu fiquei positivamente surpreso, gostei do aparelho da Xiaomi e hoje, assim, tá na minha lista. Para os próximos Androids aí para o futuro, quando eu buscar um top de linha, eu vou olhar com a Xiaomi com um pouco mais de carinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.